Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Multiplataforma do eixo SP-Rio. Olá, muito bom dia para você, começando mais uma edição do Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas com transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do jornal O Vale. Muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 16 de outubro de 2018 e nos destaques da edição de hoje você confere Jair Bolsonaro liderando com 59% em nova pesquisa divulgada ontem pelo Ibope. Fernando Haddad tem 41%. Embraer lança 2 novos jatos executivos em feira nos Estados Unidos. Um documento aponta o dia 5 de dezembro para a definição do contrato com a norte-americana Boeing. O governo desiste de adiar o horário de verão, que começa no dia 4 de novembro, a mesma data da primeira prova do Enem. E o vôlei Taubaté venceu o SESI de São Paulo e é campeão paulista pelo 5º ano seguido. Estes e outros destaques na edição de hoje, dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E começamos a edição de hoje do Jornal Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia. O candidato do PT, Fernando Haddad, chama Jair Bolsonaro para o debate. Algumas ideias sobre costumes, algumas barbaridades de Bolsonaro, a gente está cansado de saber. Queremos saber agora o que ele pensa de problemas do Brasil, da área econômica. Seria muito importante o confronto de ideias. Haddad certamente precisa de um novo elemento para chacoalhar a sua campanha. Ontem, o jornalista Gerson Camarote, da Globo News, foi ouvir o general Mourão, vice de Bolsonaro, e esse lhe disse que não vão mexer em nada na campanha, tendo em vista os bons resultados conseguidos até agora. Vejam os resultados das últimas pesquisas eleitorais. Debates vão esperar também a avaliação médica, mas qualquer que seja a decisão dos médicos, eles vão a partir daí decidir se querem ou não, se vale a pena ou não participar desses debates. Haddad corre para conseguir apoio para a formação de uma frente democrática. Espera que Ciro Gomes volte logo da Europa. Tem conversado também com o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, e nos últimos dias manteve contato com Cortella, o filósofo a quem convidou para ser o ministro da Educação. As fake news correm soltas. Nos últimos dias apareceram na internet listas de prováveis ministeriáveis de Bolsonaro, por exemplo. Numa das listas aparece Drauzio Varela, para o Ministério da Saúde. Consultado, Drauzio nega qualquer convite e diz que se tivesse sido convidado, não aceitaria. Ontem, Caetano Veloso entrevistou Manuela Dávila, vice de Haddad, no canal Mídia Ninja. Bem, Manuela fez críticas muito fortes às fake news e levantou uma pequena lebre. Quem financiaria essas fake news? Até amanhã. Obrigado, Zé. E vamos continuar então com o assunto de eleições 2018. Nova pesquisa de intenção de voto divulgada na noite de ontem pelo Ibope aponta Jair Bolsonaro com 18% de diferença de Fernando Haddad. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 59% dos votos válidos, contra 41% do petista Fernando Haddad. Esse cálculo exclui os nulos, brancos e indecisos. Levando em conta o eleitorado total, Bolsonaro tem 52% e Haddad 37%. Votos brancos e nulos somam 9%
e 2% não souberam responder. O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, em entrevista coletiva, defendeu uma grande aliança para evitar o que considera um retrocesso democrático. O candidato falou também das propostas na área de educação. Fernando Haddad passou o dia na capital paulista. Pela manhã, deu entrevista à Rádio Bandeirantes, na zona sul da cidade. Mais tarde, em entrevista coletiva, Haddad defendeu uma grande aliança para evitar o que considera um retrocesso democrático. O candidato falou também das propostas na área da educação. Defendeu o ensino básico em tempo integral e a proibição da educação à distância no ensino fundamental. Haddad quer ampliar o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, além de fortalecer as políticas de permanência para estudantes mais pobres nas universidades públicas. Nós precisamos fazer com que o estudante da universidade pública de baixa renda, que não tenha como se manter, tenha a oportunidade de fazer alguma atividade remunerada. Dá para colocar muito mais aluno nessa infraestrutura do que tem. O grande entrave é a permanência. Então já é gratuito o ensino nessas universidades. O que a gente tem que fazer é oferecer alguma condição de assistência estudantil. Já o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, visitou ontem uma unidade de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOPE. Jair Bolsonaro saiu de casa na parte da manhã e foi à sede do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele não conversou com os jornalistas, mas a assessoria do candidato divulgou um vídeo da visita. Bolsonaro brincou com o comandante do BOPE. Diz que, embora batesse continência para o coronel, quem vai mandar no Brasil serão os capitães. O candidato lembrou que o PSL conseguiu eleger a segunda maior bancada da Câmara, o que vai ajudar na tentativa de mudar o Brasil. Nós temos que acreditar e tentar mudar e buscar fazer a coisa certa. Eu acho que isso é possível. Afinal de contas, não temos outro caminho. Assim sendo, encerrando, muito obrigado a todos vocês. Vale de tudo, pela confiança por parte de muitos. Pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Na parte da tarde, o candidato voltou para casa e não teve nenhum compromisso de campanha. Nas redes sociais, ele postou uma mensagem homenageando os professores pelo Dia do Mestre. Se eleito, ele prometeu valorizar os profissionais da educação. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais informações regionais e a previsão do tempo. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Muito bem, retornando com o Jornal Abre Aspas na edição desta terça-feira, com cara de segunda-feira, né? Agradecendo já a sua audiência, muito obrigado a você que nos acompanha ao vivo com a transmissão pelo Facebook da SP Rio Mais, junto com o Facebook do Jornal O Vale. E agora vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região com o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E ventos úmidos que sopram em médios e altos níveis da atmosfera vão favorecer a formação de nuvens aqui na nossa região. Por causa disso, nós teremos um dia com bastante variação de nebulosidade, mas o dia vai ser de céu predominantemente nublado, com alguns momentos em que o sol vai aparecer entre nuvens. Nós temos chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento, assim como a gente viu em São José dos Campos aí no início da manhã. As temperaturas também não vão se elevar muito, mas o dia fica abafado. A máxima prevista no Vale do Paraíba é de 25 graus. Na capital paulista teremos 24, no litoral norte 23 e na Serra da Mantiqueira 21 graus de máxima. E só para adiantar um pouquinho o tempo para o restante da semana, teremos mais dias de tempo instável. Esses ventos úmidos, esses ventos que sopram em altos níveis da atmosfera vão continuar atuando e por causa disso a gente tem previsão de chuva ao longo de toda a semana. E lá no final, para sexta-feira, a passagem de uma frente fria vai derrubar as temperaturas. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas.
Obrigado, Caio. Obrigado pelas informações. Olha, capa do jornal Vale de hoje, né? Esse contrato com a Boeing previsto para 2018 e justamente também falando sobre a nova aquisição, os novos jatos executivos médio e supermédio da Embraer que foram apresentados ontem, aliás, anteontem, né? Domingo, nos Estados Unidos. A apresentação ocorreu em uma feira de Orlando, né? Na Flórida, cuja exposição vai até a próxima quinta-feira. O modelo será produzido nas mesmas linhas de montagem usadas para a fabricação dos modelos Legacy nas unidades de São José dos Campos, aqui em São Paulo, e Melbourne, na Flórida, lá nos Estados Unidos. De acordo com a fabricante brasileira, o Praetor 600 deve ser certificado no segundo trimestre do ano que vem e o Praetor 500 no terceiro trimestre. O preço da lista do Praetor 500, né? O Praetor, né, é de 16 milhões e 900 mil dólares e do outro modelo de 20 milhões e 900 mil dólares. O número de vendas não foi informado à imprensa, no entanto, a Embraer afirma que há unidades comercializadas. Ainda falando sobre a Embraer, a fabricante brasileira tornou pública, né, um documento, um memorando de entendimento firmado com a Boeing para a criação de uma joint venture na aviação comercial, ou seja, uma nova empresa em que a norte-americana ela terá no 80% de participação e a brasileira 20%. O documento aponta o dia 5 de dezembro como data para definição desse contrato. A Boeing vai pagar 3 bilhões e 800 milhões de dólares pelos 80% da Embraer na aviação comercial, e o grupo da Embraer ainda inclui, né, divisões de aviação executiva, militar, agrícola, entre outros negócios. Bom, vamos com as informações do mercado financeiro, dos indicadores econômicos. Na sua tela já vai aparecer as cotações das moedas. O dólar fechou ontem em queda, acompanhando aí a trajetória da moeda norte-americana no exterior e com o mercado atento, né, à movimentação no cenário eleitoral. A moeda norte-americana caiu 1,25%, cotada a 3,73. O dólar turismo era negociado a 3,88. O principal índice da Bolsa Brasileira, a B3, fechou em alta ontem, com as atenções aí divididas também entre o noticiário corporativo e o cenário eleitoral. O Ibovespa subiu 0,53%. Bom, falando sobre ainda informações regionais, a situação do chamado Novo Pinheirinho, que é um terreno ocupado em Jacareí, depois de sofrer novo revés, a Defensoria Pública já estuda entrar com um novo recurso no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Isso tendo o objetivo de tentar evitar a reintegração de posse da ocupação em Jacareí. Na última quarta-feira, o STJ negou o primeiro recurso da Defensoria Pública e, com isso, manteve válida a ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já determinou a desocupação do terreno. O STJ justificou que as negociações que estão em curso não podem suspender a decisão sem a comprovação técnica da probabilidade de êxito. A Defensoria já estuda entrar com um novo pedido. Ela argumenta que existe interesse, né, do INCRA em utilizar a área para a reforma agrária e que a dona, que é a empresa Ricardo Empreendimentos Imobiliários, embora exista juridicamente, não teria atividade registrada na Receita Federal. Outra justificativa é o pedido feito para que a Secretaria de Habitação de São Paulo informe qual seria a data para a disponibilização de um local de moradia para as mais de 1.000 famílias que lá residem. O cadastramento dessas famílias no programa Parceria entre Entidades, vinculado à CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, foi prometido pelo Estado durante o mês de setembro. Paralela a esses esforços jurídicos, houve uma segunda reunião, né, entre a Polícia Militar, representantes da ocupação e de proprietários do terreno, além da Defensoria Pública, do Ministério Público. Essa reunião ocorreu ontem e, na ocasião, os moradores mantiveram o pedido para que possam permanecer no local, ao menos até o final deste mês. O prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB, quer que a Guarda Civil Municipal, a GCM, passe a usar arma de fogo. O projeto que prevê essa mudança foi enviado à Câmara na semana passada e depende de aprovação dos vereadores.
Embora ainda haja necessidade aí desse aval por parte do Legislativo, a medida já está em um estágio avançado de implementação na cidade. Segundo o governo Ortiz, já estão em fase de elaboração os editais para aquisição de armamento, munição e coletes balísticos. Ainda não há uma previsão de quando o armamento começará a ser usado. Dos cerca de 220 guardas que atuam hoje, apenas 50 devem ser selecionados nessa primeira fase. Por enquanto, a GCM só é autorizada a usar armas não letais. Bom, o governo decidiu manter para o próximo dia 4 de novembro o início do horário de verão. Portanto, de acordo com informações oficiais, está mantido para 4 de novembro o horário de verão. Não haverá, portanto, o adiamento, para o dia 18 de novembro, como havia sido comunicado anteriormente pelo Palácio do Planalto no início do mês. A mudança havia sido pedida pelo Ministério da Educação, o MEC, para evitar aí prejuízos aos estudantes, já que a primeira prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está marcada justamente para o dia 4 de novembro. Um decreto já havia sido publicado pelo presidente Michel Temer, fixando o início do horário de verão para o dia 4. O governo decidiu manter essa data para evitar insegurança jurídica. 9 horas e 32 minutos, vamos falar de esportes, até porque daqui a pouco a gente vai falar do esporte regional, porque teve comemorações de um lado, o Taubaté aí vencendo no vôlei, derrota de um outro lado, o basquete de São José, mas vamos falar do esporte nacional com o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Um bom dia aos internautas da SP Rio e também do Jornal O Vale. Vamos conferir as principais informações esportivas desta terça-feira. Começando pelo jogão que tem hoje Brasil e Argentina a partir das 3 horas. Esta partida marca o 30º jogo de Tite pela seleção brasileira. E como sempre, Tite vem aí com algumas mudanças. Firmino no ataque, Arthur jogando de volante no lugar de Fred. Tudo isso pode acontecer já que ele fechou o treino, algo raro de Tite como técnico da seleção. Do outro lado, a Argentina vem sem Messi, sem Di Maria e sem Agüero. Talvez com Dybala e Icardi no ataque, uma seleção um pouco mista, tentando se reformular a seleção argentina. Agora ainda falando de Brasil e Argentina, mas pelos Jogos Olímpicos da Juventude e no futsal. O Brasil eliminou os donos da casa por 3-2, com destaque o gol de Breno, joseense ex-jogador aqui do São José, fazendo o terceiro gol que classificou o Brasil para a final dos Jogos Olímpicos da Juventude. E eliminou aí a Argentina com ginásio lotado, pressão. Que esse bom resultado venha também para o jogo de hoje. Agora apenas uma nota sobre a Conmebol. A instituição que rege o futebol sul-americano e também a Libertadores admite que tenta, a partir de 2020, adicionar times mexicanos e americanos para disputar a Libertadores. A Libertadores tinha participação de times mexicanos até 2016, que por conta de uma briga e de coisas a reclamar, os times mexicanos decidiram se retirar da Libertadores. A Conmebol então admite que tenta adicionar a partir de 2020 times mexicanos e também da MLS para enriquecer o campeonato da Libertadores. Vamos ver aí nos próximos dias se essa notícia vai se confirmar ou não. Então, só para relembrar, hoje terça-feira é data FIFA, portanto teremos vários amistosos aí pelo mundo, começando com França e Alemanha, Bélgica e Holanda e Brasil e Argentina hoje às 3 horas, é o principal destaque do dia. Por hoje é só, eu volto amanhã com a preparação de Corinthians e Cruzeiro para a grande final da Copa do Brasil. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Douglas. E regionalmente teve festa ontem. O Taubaté garantiu que o título paulista de vôlei permanecesse na cidade. O pentacampeonato veio na noite de ontem aí, em cima do SESI de São Paulo. Após perder um tempo normal por 3-1, os taubatianos venceram o Golden 7 por 25-20 e faturaram o 5º caneco consecutivo. O Taubaté começou com tudo no set decisivo, O SESI demorou para engrenar, mas diminuiu a diferença com o passar do tempo, porém os taubatianos continuaram melhores aí ao longo do tempo em quadra e sem dar chances aí aos anfitriões, acabaram vencendo o set a mais aí por 25-20 em 28 minutos e garantiram o pentacampeonato paulista. Você está vendo imagens aí da festa do time do Taubaté aí comemorando o pentacampeonato. Os times agora focam na Superliga Masculina. A estreia do SESI São Paulo está marcada para o próximo dia 26, contra o Vôlei Ribeirão, às 9 horas da noite, em Ribeirão Preto. E o Taubaté começa a caminhada no Nacional, no dia 1º de novembro, contra o Corinthians, às 8 horas da noite, no ginásio do Abaeté, lá em Taubaté.
Uma última notinha, o basquete, né? Já o basquete, o Pinheiros estreou no NBB com vitória apertada sobre o São José por 88-86 na noite de ontem, lá em São Paulo. O confronto só foi decidido após o São José errar um arremesso no último segundo de jogo. Foi bem decisivo, bem apertada essa disputa. O São José volta a jogar na quarta-feira, dia 17, fazendo a sua estreia em casa às 8 horas da noite. Isso contra o basquete cearense. O Pinheiros visita na quinta-feira, dia 18, o Mogi, às 8h45 da noite. Muito bem, agradecendo a sua audiência, você que acompanhou o Jornal Abre Aspas na edição desta terça-feira, pós-feriado emendado, aí você que emendou, conseguiu folgar, descansar. Uma boa semana, uma ótima semana para você. Obrigado pela audiência, você que acompanha também pelo nosso Facebook e também no Facebook do Jornal O Vale. Lembrando que o conteúdo na íntegra está no sprriomais.com.br. Já recomendo aí para você visitar o portal nosso, conhecer o nosso conteúdo. Fique à vontade, à disposição aí para você conhecer todo o nosso layout novo desse portal. Uma ótima terça-feira para você. A gente se encontra amanhã a partir das 9 horas da manhã. Um abraço.